A paz do Senhor, amados ouvintes, está começando neste domingo mais um programa da Superintendência de Cavalheiros. Uma programação especial que nós preparamos aqui para você, meu irmão, minha irmã. Uma programação de louvores, de mensagens da palavra do Senhor, pregada aí pelos nossos pastores. E pedimos que você continue nos assistindo neste domingo, que é uma programação muito especial, preparada com muito carinho para você nesse dia de hoje. E a Ezequias defendeu em nome do Senhor, foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas nesta tarde, eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair da guarda roxa, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus, adora Ele. Elohim, El Shaddai, adorai, adore o nome dEle. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Te aposse da tua vitória nessa tarde. Há uma saída pro teu problema aqui neste lugar. Somente adore aquele que vive e reina. Tu estás presente aqui, Senhor. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. E se a fúria do inimigo contra
grande separado pra vencer e reinar com Ele. Hoje é tarde da tua vitória. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair a guarda roxa, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, quem veio adorar, levante as mãos e adore. Adore o nome dEle. Esse é o segredo da tua vitória. Uramandarabasura, mandarabai. Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Faz de ti um campeão. Creia no teu milagre. Faz de ti um campeão. Quando a ciência e a medicina desenganam, o desespero bate a porta e você reclama. Angustiado você não sabe mais o que dizer. O que fazer quando dinheiro ou posição não podem lhe ajudar? Sua fama, sua glória não vão adiantar. Quando a morte no teu lar tiver que entrar. Jairo se sentiu assim, oh aleluia, tão fraco e indefeso, vendo sua filha quase morta, saiu a procurar uma resposta e pensou consigo mesmo: vou deixar o eu, a posição, vou correr atrás da multidão. Ali está alguém que pode me ajudar. Jairo partiu determinado, na sua bagagem a certeza, maior que o desespero, a sua fé. No coração a esperança, uma grande fé e confiança, se jogou aos pés de Jesus de Nazaré. E o adorou, adora ele nesta tarde e suplicou: socorre-me, Senhor. Jesus, movido de uma grande compaixão, disse: Jairo, se levante desse chão. Creia, eu sou a ressurreição. E o milagre ele realizou. Pro milagre acontecer, você tem que clamar. Pro milagre acontecer, você tem que ter fé. Pro milagre acontecer, você tem que insistir.
vida. Ele vai além da dor, ele vai além do que a mente humana imaginou. Ele tem autoridade, ele tem todo o poder. Meu irmão, se você crer, ele transforma o impossível em realidade pra você. Oh, louvado seja o teu santo nome, Senhor, aleluia. Nós te louvamos, Deus. Pro milagre acontecer, você tem que clamar. Pro milagre acontecer, você tem que ter fé. Pro milagre acontecer, você tem que insistir, cair aos seus pés, o adorar. Ele vai além da morte, ele vai além da vida, ele vai além da dor, ele vai além do que a mente humana imaginou. Ele tem autoridade, ele tem todo o poder. Meu irmão, se você crer, ele transforma o impossível em realidade pra você. Ele transforma em realidade pra você. Ele transforma em realidade pra você. O que fazer quando a ciência e a medicina desenganam? Aleluia, glória a Deus. Ouço o clamor de milhares que, gemendo por uma estrada, estão a andar, aflitos, feridos, cansados, param a se perguntar: com quem encontraremos a alegria, o amor e a paz? Por um momento eu paro e fico a pensar: onde estão os gideões para guerrear, que doando as suas vidas na seara a trabalhar, se dispõe agora, Gideão, vem as almas ganhar. Vai, vai, Gideão, com amor em busca das almas ganhar. Se em teu coração uma chama ardendo está, se dispõe agora, Gideão, vem as almas ganhar. Se você escutando este hino está incapaz, tu te sentes para trabalhar, mas se tu meditares na palavra encontrarás. Diga ao fraco, eu sou forte, então capacitado serás. Ouça agora o clamor de milhares. Será que não dói em teu coração? Deus não está olhando para o que tu és, mas o
pode fazer através de você. Vai, vai, Gideão, com amor em busca das almas ganhar. Se em teu coração uma chama ardendo está, se disponha agora, Gideão, vem as almas ganhar. Ouça agora o clamor de milhares. Será que não dói em teu coração? Deus não está olhando para o que tu és, mas o que Ele pode fazer através de você. Vai, vai, Gideão, com amor em busca das almas ganhar. Se em teu coração uma chama ardendo está, se dispõe agora, Gideão, vem as almas ganhar. Vai, vai, Gideão, com amor em busca das almas ganhar. Se em teu coração uma chama ardendo está, se dispõe agora, Gideão, vem as almas ganhar. Se em teu coração uma chama ardendo está, se dispõe agora, Gideão, vem as almas ganhar.
Ramo da Videira. A Ramo da Videira é a editora, livraria e distribuidora da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Fundada oficialmente em 2 de junho de 2008, é responsável pela edição, publicação, comercialização e distribuição de livros e materiais evangélicos, além de camisetas, bíblias e outros periódicos e produtos que de alguma forma divulguem a fé cristã. Todo o material de ensino que a nossa igreja tem utilizado em suas centenas de congregações e também em outras instituições evangélicas é produzido exclusivamente pela editora Ramo da Videira. Está localizada dentro do complexo da sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que fica na Avenida Farrapos, número 312, no centro da cidade de Porto Alegre. Conheça nosso catálogo acessando ao nosso site ramodavideira.com.br. Para maiores informações, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente pelo telefone WhatsApp, código de área 51 982 641 450. Ramo da Videira, nosso objetivo é abençoar a sua vida. Queremos fazer um convite muito especial para você neste momento. Queremos convidá-lo a participar dos cultos na sede internacional da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede fica localizada na Avenida Farrapos, número 312, aqui no centro da cidade de Porto Alegre. Os dias de culto são segunda-feira, culto de libertação às 15 horas. Nas terças-feiras, o culto de ensinamento e doutrina às 19 horas e 30 minutos. Nas quartas-feiras, 9 da manhã, a consagração da União Feminina com um culto às 11h30 e um outro culto às 14 horas e 30 minutos. A consagração da União Feminina encerra às 16h30. Quinta-feira, culto da União Feminina da Sede Internacional às 15 horas. E à noite também temos, às 19h30, um culto de cura divina e libertação. Sexta-feira também culto à tarde, às 15 horas. Sábados começam a consagração para toda a congregação, a partir das 9 da manhã, com encerramento às 17 horas. E ao meio-dia nós temos a ministração da escola bíblica. E à noite, às 19h30, um grande culto a cargo da juventude. No domingo, nós temos também a escola bíblica dominical, a partir das 17 horas e 30 minutos. E à noite, 19h30, um grande culto público de salvação, cura divina e milagres. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Venha e traga a sua família.
crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ao teu nome clamarei e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ao teu nome clamarei e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. 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 Glória a Deus. Ainda em pé, convido os irmãos, convido a igreja para abrir nossas Bíblias. Glória a Deus. No livro de Salmos. Glória a Deus. Tivemos um final de semana muito abençoado. Tivemos consagração aqui durante o dia, até às 5 da tarde. À noite, congresso da Super-Região Sede Internacional. E, na sequência, uma grande e abençoada vigília no departamento ou da Superintendência dos Cavaleiros. Foi muito bom esse final de semana. Eu sei que em muitos lugares Deus abençoou grandemente os retiros regionais, locais, eventos. E essa semana não será diferente. Glória a Jesus. O pastor Josué já anunciou, domingo, um grande batismo aqui, né? Já temos 15 candidatos, né? Tinha 15 até no meio da tarde. Glória a Deus. Espero que o aquecedor funcione, né? O aquecedor funcione. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia, livro de Salmos, primeiro. Salmos, capítulo 1. Glória a Deus. Culto de Santa Ceia. Deus quer nos abençoar, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Queremos ver se a gente não segura muito tempo os irmãos aqui, devido ao frio, muito intenso. Então a gente quer ver se não passe do horário, se Deus quiser. Glória a Deus. Muito frio. Eu recebi uma foto lá da minha cidade hoje, -5. -5. Está dentro da média. Sensação térmica, -15. Glória a Deus. Frio é tranquilo. Eu escolhi nascer no mês de junho, não morri de frio. Se eu tivesse essa escolha, eu não tinha escolhido o mês de junho. Mas sobrevivemos. Salmo 1. Glória a Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A igreja pode assentar? Glória a Deus. Meus amados irmãos, neste primeiro verso, neste primeiro versículo, a Bíblia está nos advertindo aqui para três inimigos, três expressões negativas, né? Ou três caminhos aqui descendente. Então, o cristão ele não pode andar com o ímpio e nem tampouco ouvir os seus conselhos. Ouvir os conselhos. Foi exatamente os conselhos ou o desejo de conversar com alguém foi que trouxe a queda de Eva, a queda de Adão. Então, dependendo com quem a gente está conversando, muda totalmente. Muda totalmente a opinião, muda a visão, né? Os projetos se alteram, a convicção já fica meio ofuscada, né? Então, o crente não pode andar no caminho do ímpio, ou dos ímpios. Essa é a primeira advertência. Segundo, não pode se deter no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não pode andar junto, não pode ouvir o conselho, e nem, muito menos, parar no caminho dos pecadores. Então, o crente não pode parar para dar ouvido a pecadores. E terceiro, não pode se assentar na roda dos escarnecedores. Então, veja, irmãos, que a coisa aqui ela vai descambando ladeira abaixo. Primeiro começam a conversa com o ímpio. Depois, já se assenta, ou seja, já para ouvir o ímpio. Agora já se assenta para ouvir o ímpio. Então, é um perigo. É um perigo. A pessoa começa a conversa dele andando com o ímpio. Depois ele já para ouvir o ímpio. Depois ele se assenta. E quando ele se assenta, ele já está defendendo o ímpio. Está defendendo o ímpio. Está criticando a igreja. Ele começa a defender o ímpio. Ah, mas ele não é tão ímpio assim. É ímpio, mas é bonzinho. É ímpia, mas é boazinha. É ímpia, mas é bonitinha. É ímpio, mas é isso e aquilo. Entendeu? Então esse é o perigo. Começa sutilmente essa astúcia do diabo contra a vida do cristão. Aleluia. Então a Bíblia está dizendo, não deve andar com o ímpio, não deve se deter no caminho e não deve também estar na roda dos escarnecedores. Eu, quando participei da primeira turma da escola de missões, eu creio que foi em 98, irmã Ivoneide. Eu me lembro que eu aprendi lá uma matéria, a santificação positiva e a negativa.
ou a negativa e a positiva. Eu nunca mais esqueci. A santificação negativa e a santificação positiva. A santificação negativa é quando eu digo não. 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 Então aqui a gente vê esse conselho. Não. Não ao caminho do ímpio. Não aos pecadores. E não aos escarnecedores. Só que a santificação negativa, sem a positiva, o crente não tem vitória. Agora, a partir do versículo 2, aqui já começa a entrar a santificação positiva. Então, mesmo que a pessoa não queira pecar, não queira dizer não para Deus, queira ser fiel, ela diz não. Ela vem de uma vida de vício, por exemplo. Fumou cigarro a vida toda. Agora está na igreja há 2 anos. Bebeu a vida toda, faz 2 anos que não bebe mais. Vivia uma vida na drogadição, uma vida totalmente ímpia. E agora vem para Deus. E é tentado, todo dia ele é tentado, e ele diz não. Não para o cigarro. Não para a bebida alcoólica. Não para a mentira. Não para as coisas erradas. Mas ele está apenas na santificação negativa. Ele vai dizer não, 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 uma hora ele vai dizer sim. Então não adianta dizer não para aquilo que é errado, se não dizer sim para aquilo que é certo. Aleluia. Glória a Deus. Então agora começa aqui no versículo 2 a santificação positiva. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aqui nós vimos um caminho descendente, ladeira abaixo. Agora começa um caminho ascendente, começa um crescimento espiritual. Veja o versículo 3. Ele é como a árvore, ou como árvore plantada junto a ribeiros, ou a corrente de águas. No devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não cai ou não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver aqui alguns aspectos da santificação positiva. Vamos ler no livro de Provérbios 13, versículo 7. Por favor. Provérbios 3, 1, 2, 3. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor. Então, o primeiro passo para a santificação positiva: temer o Senhor. Segundo, apartar do mal. Glória a Deus. Então, ali, ele está, primeiro passo, temendo ao Senhor, teme ao Senhor. Ele está dizendo não, porque não presta. E o segundo passo, então, ele vai se apartar do mal. Glória ao nome do Senhor. Nós temos aprendido aqui, irmãos, com o nosso presidente, que é a graça de Deus que vai fazer o crente a ser vencedor, a renegar toda a impiedade. Então isso não está na gente, não está em nós, irmãos. É a graça de Deus que vai nos levar a renegar essa vida ímpia. E ao mesmo tempo que a graça ajuda a gente a renegar a vida ímpia, a rejeitar a vida ímpia, ela vai nos levar a abraçar uma vida justa. Glória ao nome do Senhor. Então, essa mesma graça que nos ensina a dizer não para o pecado,
que vai nos dar força para resistir o pecado, é essa mesma graça que vai nos aproximar para Deus. Isso nós temos aprendido aqui. As revistas da escola bíblica nos ensinam isso. Então é a graça de Deus. É a graça de Deus. A graça para dizer não. A graça para temer a Deus. E também a graça para buscar o que é bom, para deixar o mal e pegar o que é bom, precisa pegar o bem. Glória a Deus. Salmo 34 e 14, nessa mesma linha. Glória ao nome do Senhor. Está ali na tela, né? Aparta-te do mal. A mesma coisa. Aparta-te do mal. E pratica o que é bom. Procura a paz. E empenha-te por alcançá-la. Amém? Glória a Deus. Então não basta só rejeitar o mal. Não basta só rejeitar o cigarro, só rejeitar o vício. Tem que se grudar em Deus. Mais ou menos uns 2 meses atrás, o pastor Humberto pregou aqui, que a graça de Deus, ela é oferecida a todos. Ela é oferecida a todos. Uns recebem essa graça e são vitoriosos. Outros rejeitam a graça e são derrotados. A graça está à disposição de todos. Estamos há 21 anos ouvindo mensagens poderosas todas as terças-feiras. O pastor Humberto tem sido um instrumento poderoso de Deus. 21 anos ouvindo essa mensagem poderosa. Nos finais de semana, a escola bíblica. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas o apóstolo Tiago diz que não adianta ser ouvinte esquecido. Ouve. Pratica tão pouco. Eu recebi uma mensagem de um irmão de outro estado, final de semana, dizendo que está maravilhado com o planejamento estratégico, plano tático da igreja. Esteve no retiro dos professores e ficou encantado. Ele não é dirigente de igreja. Ele disse: pastor Jacob, se a gente colocar só 10% do que é ensinado, haverá uma explosão no nosso ministério. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Salmo 37, versículo 27. 37, 27. Glória a Deus. Aparta-te do mal, faz o bem, e será perpétua a tua morada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha a promessa de Deus para todos nós. Promessa poderosa. 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 15. Capítulo 15. Glória a Deus. 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, verso 33, 34. Glória a Deus. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos ficar só no 33 por enquanto. 33. Então veja, irmãos. Então, dependendo com quem a gente está conversando, vai ser a nossa atitude. Vai mudar a opinião. Vai mudar de ideia. Então, cuidado. Cuidado com as más conversações. Elas corrompem tudo aquilo que você aprendeu. Tudo aquilo que eu aprendi.
ela corrompe, ela tem um poder destruidor terrível. Ela tem um poder terrível. Vai destruindo, vai minando, vai roubando, vai tirando. Quando vê, tu está oco, está vazio, está corrompido. Oh, aleluia. Dependendo com quem a gente conversa, a gente muda de opinião. Então, cuidado. Com quem você está se relacionando? Quem são as tuas amizades preferidas? Quem são os teus melhores amigos? Não houve pai, não houve mãe, não houve pastor, não houve conselho de ninguém, é dono da verdade. Cuidado. Cuidado. As más conversações, elas corrompem. Aleluia. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, isso vai determinar o nosso futuro, vai determinar o nosso caráter. A partir de tudo que a gente ouve e de tudo que a gente vê. Então, cuidado com aquilo que você está vendo e com aquilo que você está ouvindo. Amém? As más conversações corrompem. Aleluia, os bons costumes. Às vezes costumes de anos, de uma vida toda. De repente, por uma má companhia, uma má conversação, questão de dias você foi. Cuidado. Aleluia. Cuidado com os conselhos dos ímpios. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 5, tem um versículo muito interessante, irmãos. Isaías capítulo de número 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Por que ele se tornou um homem de lábios impuros? Ali ele fala por quê. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele reconhecia que seus lábios eram impuros. Ele também reconhece que isso foi porque ele vivia no meio de pessoas também dos lábios impuros. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa, ou trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar e com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. Aleluia. Mas conversações é pecado. Aleluia. Palavras sem proveito é pecado. Lábios impuros é pecado. Como é que a pessoa vai passar o mês todo, né? Os lábios impuros, dizendo que não deve, emprestando a boca para o diabo. Aqui na igreja é uma coisa. Aqui é fácil, irmãos. Aqui é fácil a gente se cuidar, mostrar aquela aparência de santidade. Aqui é fácil. Difícil é fora daqui. Na hora da tentação, na hora da raiva, na hora do combate, na hora da prova.
Ali quando a mãe não está vendo, o pai não está vendo, a esposa não está vendo, o marido não está vendo, o pastor não está vendo, é lá que é o problema. Aleluia. O que está falando escondido da esposa? O que está falando escondido do esposo? Depois vem para cá cantar. A mesma boca que louvou os demônios a semana toda, vem para cá louvar a Deus com a mesma boca toda suja. Aleluia. Mas Deus quer purificar os nossos lábios aqui nesta noite. Porque lábios sujos não vê o Senhor. A sequência vai dizer que depois que os lábios dele foram purificados, ele ouviu a voz do Senhor. Deus falou com ele. Mas primeiro teve que lavar os seus lábios. Teve que purificar os seus lábios, purificar o seu pecado. Oh, aleluia. As más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia. Aleluia. Faça um propósito com Deus. Não coloque palavra fora. Fale só o necessário, fale pouco e fale só o necessário. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Isaías 55, versículo 7. É um versículo bem fortinho para nós ali. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia. Aleluia. Então imagina, pessoa que é Deus, quer uma vida de santidade, ela tem que deixar. Tem que deixar o mau caminho. Tem que deixar o pecado. Glória a Deus. Mas tem gente que não quer deixar nada, tudo ele quer ter vantagem, né? Quando José foi atacado, uma proposta diabólica para destruir sua vida, diz a Bíblia que ele escapou com vida, escapou salvo, mas deixou a capa. Glória a Deus, deixou a capa, mas saiu livre. Perdeu a capa, mas não perdeu a dignidade. Perdeu a capa, mas não perdeu a pureza. Perdeu a capa, mas não perdeu para o diabo. Perdeu a capa, mas não caiu. Perdeu a capa, mas não retrocedeu. Aleluia, deixou a capa para trás. Aleluia. José teve que deixar a capa. E você, o que é que vai ter que deixar? Aleluia. Deixe o homem ímpio o seu caminho. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai entrar no céu agarrado, irmãos, e nada. Jesus disse no livro de Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia a dia. Aleluia. Negue-se a si mesmo, tome a cruz dia a dia e siga-me. Isso é evangelho. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem sangue não é evangelho. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Aleluia. Evangelho sem mudança não é evangelho. Evangelho ele consiste em mudança. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Quer entrar no céu? Deixe o que está errado. Deixe o que te prejudica. Deixe as más companhias. Deixe as más conversações. Deixe a ira. Deixe o furor. Deixe a mentira. Deixe o engano. Deixa. Oh, glória ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Glória a Deus. No livro de 2 Timóteo 2,
e 16. Olha só o que a Bíblia fala. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Vocês viram? Conversas inúteis, conversas profanas. A Bíblia está dizendo que é um procedimento do ímpio. Não é do cristão. O cristão não pode. Então a Bíblia está dizendo, evita. O que é evitar? Evitar é sair de perto. É sair correndo. É escapar pela própria vida, a vida em perigo. Então, está correndo um risco? Evita. Mas tem gente que está correndo um risco. Em vez de escapar, em vez de fugir, em vez de evitar, não, fica ali provocando. Fica provocando a situação. Tem que sair de perto, irmãos. Tem que fugir. Esquecer, deletar, apagar. Aleluia. E o pior é que essas conversas inúteis, elas podem ferir pessoas. Porque é uma obra tão diabólica que se alguém vem falar de outra pessoa para a gente é tentado a interagir com aquilo, irmãos. É uma obra terrível. E quando a gente menos espera, está falando mal da pessoa sem saber, sem ouvir a verdade. Alguém vem falar mal de alguém para nós, essa é a tendência. Se a gente não estiver vacinado, a gente já sai destruindo aquela pessoa. Agora, se a gente tiver um pouquinho de freio na nossa língua, um pouquinho de domínio, mais vigilância, mais prudência. Eu falei uma vez aqui que o falador, né? Eu não vou dizer fofoqueiro, porque fofoqueiro é muito forte. Vamos mudar o fofoqueiro pelo falador. Por que o falador se cria na igreja? Por que ele se cria? Ele precisa de uma terra fértil. Eu falei aqui uma vez, qual é a terra fértil do falador, do linguarudo, ou do fofoqueiro? Né? Ele tem uma terra fértil, que ele se alimenta disso. Qual é a terra fértil do fofoqueiro, do falador? Qual é? É o ouvido. Tapa o ouvido para ver se ele se cria. Não se cria. Por que ele se cria? Tem gente que para ouvir. Tem gente que deixa de estar no culto para estar ouvindo fofoqueiro, falador, linguarudo. Deixa de estar na oração, fica nos cantinhos, fazendo um segundo culto. O pastor Humberto chama isso de o demônio do pátio. Ele pregou aqui uns anos atrás, na reunião de obreiros, o demônio do pátio. Que as pessoas não conseguem estar dentro da igreja na hora da oração, mas ficam lá no pátio, de grupinho, de conversinha, tratando assunto. Aleluia. E a Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E com uma palavra, a gente pode colocar uma pessoa no inferno. Uma palavra, a gente pode afastar uma pessoa da igreja. Mas com 1000 palavras, ela pode não voltar. Porque diz a Bíblia que o irmão ofendido é muito difícil conquistar ele. É quase que pior que conquistar uma cidade fortificada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas a graça de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui.
Oh, glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Provérbios 18. Glória a Deus. Perdão, 12. Dezoito. 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Aleluia. Misericórdia, né? Tem alguns aí que são tão tagarelas. Tagarela é a pessoa que fala demais. Pessoa que não tem domínio. Pessoa que não consegue parar de falar. A última palavra tem que ser sempre a dela. Ela tem que ser a dona da verdade. Então, quem muito fala, muito corre muito mais risco de errar, de falhar. Então, alguns, né, as suas palavras são como pontas de espada. Só serve para ferir. Só serve para matar. Aleluia. Mas diz a Bíblia que a língua do sábio é o quê? Medicina. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. A língua do sábio é medicina, é cura. Imagina, tá lá a pessoa doente, daí chega lá o tagarela, né? E diz assim: isso é normal. Semana passada eu conheci uma pessoa da tua idade que morreu desse problema. Imagina, a pessoa já está doente. Aleluia. Pessoa pede conselhos: olha, eu tive uma desgraça aí, fumei um cigarro a semana passada, mas estou arrependido. Daí o tagarela vai dizer: o teu caso é um caso perdido. Quantas vezes já te reconciliou? Tu não tem vergonha nessa tua cara? Aleluia. Isso é coisa de doido, de louco. Mas daí chega o sábio. O sábio vai dizer para ele: 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. O sábio vai dizer para aquele crente fraco: os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor, e o homem bom também pode cair, mas ele não ficará prostrado, porque o meu Deus te levanta com a sua forte mão. Oh, glória a Deus. Essa é a língua do sábio. A língua do sábio é medicina. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Claro, é que o sábio, ele tem a mente sófro, né? Ele deixa ser dominado pelo Espírito. Ele está na oração, enquanto o tagarela está lá de grupinho de papo, ele está ali na oração, se enchendo de Deus, buscando um conselho de Deus, recebendo de Deus. Vai ter coisa boa para falar. E quem não está aos pés de Deus vai falar o quê? Falar de si. Verso 19. O lábio veraz permanece para sempre,
mas a língua mentirosa apenas um momento. Os antigos já diziam, né? Eu ouvi ímpios muitas vezes dizer isso. A mentira tem a perna curta. A mentira não vai longe. Ela é descoberta logo ali. Mais cedo ou mais tarde ela vai ser pega. Não adianta esconder. Ela aparece. Ela não vai por muito tempo. É isso que o Salmo 1 está dizendo. Que o ímpio, que o perverso não permanecerá na congregação do justo. Aleluia. Não é que ele não queira permanecer, ele quer, mas Deus não deixa, Deus tira. O lábio veraz, ou os lábios veraz, esse lábio aqui verdadeiro, ele permanece para sempre. Então, meus irmãos, Jesus disse, né? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que a pessoa vai ser liberta se ela rejeita a verdade? Então ele vai por um momento. Agora, aquele que tem o lábio veraz, a palavra verdadeira, ele permanece para sempre. Agora o mentiroso é apenas um momento. Aleluia. 20. A fraude no coração dos que maquinam mal. Misericórdia, né? A fraude, a engano. No coração daqueles que maquinam o mal. Mas a alegria tem. Quem? Os que se aconselham a paz. Aleluia. Eu tenho que descobrir aí um furo de reportagem. Eu tenho que ser o primeiro a dar notícia. Daí sai correndo lá contar uma notícia ruim, uma notícia triste, né? Maquinando mal, procurando mal na vida de alguém, que ele se sente bem falando mal de alguém, se sente bem ouvindo alguém falar que fulano caiu. Sabe quem se desviou na igreja, fulano? Quem? Ah, fulano, eu sabia que não ia longe. Eu sabia. Que ele é um baita de um safado, é um baita de um sem vergonha, não sei o quê. Aleluia. E a pessoa vive disso. A pessoa não consegue viver se não for dessa forma. Agora a Bíblia diz que isso é uma fraude. Agora, alegria vai ter aqueles que aconselham a paz. Aqueles que trazem a paz, que evitam o conflito. Glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Para nós encerrar, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, aqui tem uma receita poderosa. Aleluia. Pessoa que quer ver longos dias, quer viver feliz. Vamos ver o que o nosso irmão Pedro fala para nós aqui. 1 Pedro, capítulo de número 3. Glória a Deus. Verso 10. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreia a língua do mal. Evite que os teus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oh, glória a Deus! Quer dias felizes? Quer dia abençoado?
refreia tua língua então do mal. Oh, glórias ao nome do Senhor. Tiago 1:26. Tiago 1:26. Que diz a Bíblia? Está ali? Se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a língua, antes enganando. Vamos lá de novo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião é vã. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo quer nos encher aqui nesta noite. Para nós encerrar, a última passagem bíblica, Efésios capítulo de número 5. Efésios capítulo de número 5. E nós vamos encerrar e vamos estar orando. Capítulo 5. Glória a Deus. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contendas, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. O crente cheio do Espírito não vai ter lugar para essas coisas. O crente cheio do Espírito não vai ter lugar para essas coisas. Aleluia. Falando entre vós com salmos, olha aí, ó. Olha a diferença, irmãos, do crente cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É isso que o Espírito Santo faz. Uma vida cheia do Espírito Santo não tem lugar para falatórios, não tem lugar para dar ouvido para ímpio, não tem lugar para o escarnecedor, não tem lugar para o pecador. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E a vida dele vai ser um ascendente, ele vai crescer. Aleluia, e ele vai dar fruto, diz a Bíblia, como árvore plantada junto ao ribeiro. Ela vai dar o fruto na estação própria. Cada árvore frutífera tem a sua estação própria de dar o seu fruto. É ou não é? O crente também. Você sabia que o crente tem a estação própria para dar fruto? Qual é a estação própria para o crente dar fruto? Inverno e verão, primavera, outono, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até a vinda de Jesus. Então este crente, aleluia, que está num crescente espiritual, a vida dele é como árvore plantada junto ao ribeiro de água, e no tempo certo, ou seja, todo dia, ele vai dar fruto. E é interessante, irmãos, que a árvore não dá fruto para ela dá fruto para os outros. Oh, aleluia. Então você, como árvore frutífera, você tem que alimentar os outros, alimentar por onde você passa, alimentar a tua família, você que é marido, você que é pai, você que é obreiro, oh, aleluia, alimentar a tua casa, você que é mãe, você que é esposa, você que é pregador, você que é dirigente de congregação, você que é encarregado de área, que está me ouvindo. A árvore não alimenta a si mesmo, ela tem fruto para alimentar os outros. Seja uma árvore frutífera, alimente, que as pessoas encontrem em você alimento vivo, o pão verdadeiro. Oh, glória ao nome do Senhor. Agora, se não se alimenta do pão do céu, vai se alimentar da onde? Se não recebe de Deus, disse o apóstolo João, o João Batista disse, nós não recebemos nada se não vier de lá. Nós só temos alguma coisa se vier de lá, é a graça de Deus. Nós, sem a graça, não somos nada, mas é a graça, é a graça. O apóstolo Paulo disse, eu não sou nada, eu não mereço, mas é a graça. Eu não fiz nada, mas foi a graça. Eu não tenho nada, mas é a graça.
Nós não somos santos se não for a graça de Deus. É a graça que nos leva, que nos enche, que nos prepara, que nos usa. Desejo de pecar, levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Nós encontramos em Jesus. Aleluia. A razão da minha fé é sua palavra. Minha comunhão é ser um com o Senhor. Se eu guardar até o fim minha confiança, sou participante de Cristo. Educa a renegar as paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro Jesus, glorificamos o teu nome.
paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Encontramos vitória em Jesus. Vitória em Jesus. Aleluia. A vitória está em Jesus. Eu levo na cruz, porque a vitória em Jesus. Diga a graça. Me educa a renegar as paixões mundanas, o desejo de pecar. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Levo minha carne à cruz e na cruz encontro vitória em Jesus. Cansado de lutar, estar sem forças pra seguir, e dizes, não vou conseguir. Olho pra mim e vejo nos meus membros a lei de que o pecado habita em mim. E não bastasse isso, tem a força do mundo me empurrando para transgredir. E além de tudo, há o inimigo, especialista em acusar, dizendo ao meu ouvido: é impossível, não adianta nem você tentar. Mas descerá sobre ti o Espírito Santo, como na manhã o sol começa a brilhar, e se vê a sua luz em cada canto, assim sua graça te fará lutar, e as paixões mundanas tu renegarás. Aleluia, mais uma vez. Cansado de lutar, está sem forças pra seguir, e pensas, não vou conseguir. Olho pra mim e vejo nos meus membros a lei de que o pecado habita em mim. E não bastasse isso, tem a força do mundo me empurrando para transgredir. E além de tudo, tem um inimigo especialista em acusar, falando ao meu ouvido: é impossível, não adianta nem você tentar. Mas descerá sobre ti o Espírito Santo, como na manhã o sol começa a brilhar,
e se vê a sua luz em cada canto. Assim sua graça te fará lutar, e as paixões mundanas tu renegarás, 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 e as paixões mundanas tu renegarás. Como um guerreiro tu irás lutar, pelo Espírito Santo tu irás lutar, e as paixões mundanas tu renegarás, e as paixões mundanas tu renegarás. A sua graça te fará orar, a sua graça te levará a jejuar, e o poder do Espírito te encherá, e as paixões mundanas tu renegarás, e as paixões mundanas tu renegarás. Como um guerreiro tu irás lutar, pelo Santo Espírito irás lutar, e as paixões mundanas tu renegarás, e as paixões mundanas tu renegarás. Glórias a Deus, que maravilhas, que mensagens maravilhosas, louvores maravilhosos. Nós queremos agradecer a sua participação, a sua audiência neste programa de domingo. Vamos despedir nesta manhã ficando na paz, na oração e na união. Deus abençoe. Estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus,